quero convidá-lo à primeira epístola de Pedro. Se você for lá em Apocalipse e vier voltando, é mais fácil você achar. Antes de Apocalipse está Judas, antes de Judas as 3 epístolas de João, e antes das epístolas de João, Pedro, 1ª e 2ª Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Todos acharam? Amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, repita comigo mais uma vez, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bom, quero chamar a sua atenção para esse termo que aparece 2 vezes aqui na epístola de Pedro, logo no início, no seu prefácio, na sua saudação. Vemos Pedro referir-se aos crentes como eleitos. Vemos Pedro adjetivá-los como eleitos. E como o pastor Roberto bem disse, nós estamos comemorando este mês, o mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero cravava na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Então, em 31 de outubro de 2022, faremos 505 anos de Reforma Protestante, que é o motivo de nós estarmos aqui. Nós somos protestantes, não é? Então, a Reforma tem uma importância muito grande, uma importância salutar, e os 5 pontos mais conhecidos como 5 pontos do calvinismo, na verdade são 5 pontos da Bíblia. Não são 5 pontos de Calvino, são 5 pontos bíblicos. Ou como diria o grande pregador Charles Ransom Spurgeon, as vigorosas doutrinas da graça. Porque esses 5 pontos que nós estamos estudando aqui todos os domingos, eles apontam para a graça de Deus, eles salientam a graça de Deus, e isso é o que o cristianismo sempre creu, até que surgiram, 5 pontos contrários, mas essa é a fé antes dos reformadores, de Agostinho, por exemplo. Essa é a fé do apóstolo Paulo, essa é a fé do apóstolo Pedro. Isso é o que a Escritura realmente ensina. Como o pastor Roberto muito bem expôs semana passada e ilustrou para nós, a doutrina da depravação total, que faz parte aí da tulipa, né, do acróstico tulipa. E aí agora é a doutrina da eleição incondicional, né, tulipe, vou tentar fazer igual o pastor aqui, gastar meu inglês. Unconditional election. Deve ser algo assim, né, pastor? Parecido com isso. Então é o segundo ponto aí da nossa tulipa. E aí eu queria, nesta noite, à guisa de introdução, eu queria começar esse sermão levantando algumas perguntas que você pode estar se fazendo nesse momento. Ou mesmo que você não esteja se fazendo essas perguntas, eu gostaria que você as considerasse e que você refletisse sobre elas ao longo deste sermão. Perguntas muito interessantes, perguntas extremamente pertinentes para o assunto que nós vamos falar hoje, a doutrina da eleição. A primeira pergunta é: você sempre ouve falar, especialmente aqui no contexto da nossa igreja, em outros contextos, não é?
debates e coisas do tipo, e na própria Bíblia, eu espero que você esteja lendo a Bíblia, porque a própria Bíblia fala sobre predestinação. E aí eu acredito que esse termo predestinação voltou. O termo predestinação é mais comum. Talvez o termo eleição é um pouco menos conhecido, a não ser as que a gente está tendo agora, né? Que todo mundo fala de eleição, as pessoas pensam nisso. Eu coloquei um vídeo no YouTube lá, aí vários vídeos, você fala, já aparece aquela mensagem lá do tribunal eleitoral, né? Porque eleição, se você falar de eleição incondicional, que é o nosso tema aqui, o YouTube já fica de olho, as redes sociais já ficam de olho. Mas o que é eleição, biblicamente falando? Qual é a relação, você que já ouviu, que conhece sobre predestinação, eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite. Qual é a relação entre eleição e predestinação? É tudo a mesma coisa? São termos sinônimos, intercambiáveis? Ou seriam coisas absolutamente diferentes? Qual que é a relação? Segunda pergunta, o que é a doutrina da eleição? Mas não é só a doutrina da eleição que a gente vai ver hoje. Nós vamos falar sobre a doutrina da eleição o quê? Incondicional. Esse faz toda a diferença, não é condicional, incondicional. O que é isso? Essa eleição que não é simplesmente eleição, mas ela é incondicional. Terceira pergunta, por que é importante você entender que é um eleito de Deus? É importante você entender isso? Por que é importante? Não é suficiente você apenas saber que você foi salvo? Ah, irmão, tá bom, eu já sei que eu sou salvo, deixa esse negócio de eleição para lá, não quero saber de doutrina da eleição não. Eu sei que eu sou salvo, isso para mim tá bom. É importante você entender que você é eleito. Por que é importante? E quinta pergunta, quais são as implicações práticas da doutrina da eleição? São 5 domingos onde nós vamos fazer exposição de doutrinas. E doutrina na Bíblia não está separada de prática. Doutrinas são aplicativas, como foi a mensagem semana passada, e você vai ver como que isso daqui se relaciona contigo também. Doutrina e prática andam juntas. Então, qual é a aplicação prática da doutrina da eleição para nossas vidas? Muito bem, vamos lá. Para poder começar, falando aqui sobre a relação de predestinação e eleição, eu preciso falar para você sobre uma terceira palavra. E aí agora, eu sei que você já está prestando atenção, mas eu quero pedir que você redobre a sua atenção. Quero pedir toda a sua atenção por pelo menos 3 minutos. Porque é um pouquinho mais difícil que eu vou falar aqui. Na verdade não é difícil, só requer atenção. Se você desviar um pouquinho o olhar, você já vai se perder. 2 minutinhos só, preste atenção. Para nós entendermos eleição e predestinação, precisamos entender um terceiro termo. Qual que é esse terceiro termo? É um termo que é chamado pré-ordenação. Deus tem o controle absoluto e exaustivo de tudo o que acontece no universo. Nada acontece sem a determinação dele. Uma poeira no espaço não pode se mover sem a determinação de Deus. Se alguma coisa se mover, se alguma coisa acontecer, sem que Deus determine, nós temos um outro Deus. Por quê? Porque uma das características de Deus, um dos atributos, hoje eu estive na 7ª igreja pela manhã, e o assunto que nós falamos foram os atributos de Deus. Uma das características, um dos atributos de Deus, é aquilo que a gente chama de sua aceidade. Ou seja, a sua absoluta independência. Deus é o único ser que não depende de ninguém para nada. Ele é absolutamente independente. A gente às vezes acha que a gente também é. Agora eu já tenho dependência financeira, vou sair de casa, não tenho que prestar conta para minha mãe. Você é dependente. Você depende de alimento, você depende de sono, você depende de saúde, você depende de dinheiro. Você é dependente. Deus é o único ser
que é absolutamente dependente. Você dependeu. Hoje nós tivemos aqui batismo do Luca. Ele dependeu dos pais dele para ele poder existir, para ele nascer. Todo ser é assim. Deus, ele, em sua aceidade, é o único ser que é autoexistente. Ele sempre existiu, ninguém criou Deus, porque para alguém criar Deus seria necessário haver um momento no tempo onde Deus não existisse, mas ele sempre existiu. Ele é absolutamente independente. Se Deus é o único ser absolutamente independente, automaticamente todos os outros seres são dependentes dele. Tudo depende de Deus. Se eu encontrar um único ser que consiga agir de modo independente da vontade e da determinação de Deus, parabéns, nós temos ali um outro Deus. Mas não existem dois deuses, só existe um Deus. Por isso que nós entendemos, de acordo com a Escritura, que Deus ele tem o controle absoluto, a providência exaustiva, o controle total sobre todas as coisas. Nós não cremos no chamado deísmo. O deísmo ensina que Deus é como um grande relojoeiro do universo. Eu sei que todo mundo aqui tem menos de 20 anos, a gente é novinho, mas você já deve ter visto aqueles relógios antigos, como eram feitos, e aqueles grandes relógios, todo um mecanismo, muitas peças, e alguém ia lá e dava a corda, e o relógio ficava funcionando sozinho. Para o deísmo, o universo é assim. Deus fez tudo, ou um ser, ou criou todas as coisas, deu corda nessa engenharia toda que é o mundo, e o mundo vai funcionando de acordo com as suas próprias regras. Mas isso não é o que nós cremos. Nós cremos no Deus que intervém. Deus não é um Senhor que está sentado no trono, cansado, aposentado, sem ter o que fazer. Ele está lá no trono assim, cansado demais, na sua cadeira de balanço cósmica, lá no trono celestial. Ô Gabriel, traz uma aguinha para mim. Aquele velho cansado. Não, Deus ele é ativo, Deus é atuante, Deus não para, Deus não dorme, não dormitará, nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele está ativo, acordado e agindo o tempo todo. João capítulo 5, versículo 17, Jesus fala sobre isso. Ele fala: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus é um Deus ativo, é um Deus que está agindo o tempo todo. Ele está agindo a fim de preservar todas as coisas como elas são. Deus está agindo agora, e se Deus se recolhesse só por um segundo, todo o universo pereceria no mesmo momento. Por quê? Porque Ele é que está sustentando todo o universo funcionando como funciona. As leis da física continuam funcionando porque Deus as mantém funcionando. Senhor Stephen Hawking, ateu, essa é a grande realidade. E Deus não só criou o universo, mas Deus mantém o universo funcionando. A chuva cai. Por quê? Porque Deus determina. O sol brilha. Por quê? Porque Deus determina. Amanhã chega porque Deus determina. O dia cai porque Deus determina. As estrelas brilham porque Deus determina. A lua se mostra no céu porque Deus determina. Os pássaros cantam porque Deus determina. O campo produz seu mantimento porque Deus determina. Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas do universo. Portanto, é um ensino bíblico que nada acontece por acaso. Nós cristãos não cremos em acaso. Nossa, menino, eu dei uma sorte. Nossa, mas o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Não vai não. Não tem acaso. É providência de Deus, é a ação de Deus em todas as coisas. Até naquelas coisas ruins que nós não entendemos, elas fazem parte de um propósito maior de Deus. Tem um arquiteto.
por trás de tudo o que acontece. Tem uma mente inteligente, fazendo tudo acontecer conforme os seus planos, fazendo as coisas se dirigirem para o fim que ele mesmo determinou. A gente às vezes olha para o mundo que a gente vive e a gente fala assim: meu Deus, é o diabo que governa esse mundo, não é possível. O príncipe desse século, pode ser que o diabo haja, mas ele não age contra o plano maior de Deus. Veja, a vida de Jó é um exemplo muito claro disso. Os reformadores diziam que o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque o diabo, de alguma forma, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não saiba, ele contribui para os propósitos de Deus. O diabo, como também diziam os reformadores, é como o cão na coleira de Deus. Às vezes Deus dá mais corda, o pastor ilustrou aqui semana passada também, né? Às vezes Deus dá mais corda e ele vem com a sua fúria, mas a corrente está na mão de Deus, é a hora que Deus quer, Deus puxa ele de volta. Deus tem o controle de tudo, não tem dualismo. O bem e o mal, a luta do bem e do mal, esse equilíbrio, ali 50% desse círculo é a força do mal, 50% é a força do bem. Não! Até o poder que o diabo tem de agir é porque Deus concedeu a ele dentro do seu propósito eterno. Ou Deus não é onipotente, porque onipotente é ter todo o poder. Se o diabo tem algum poder, se algum homem tem algum poder, se alguém tem algum poder que o próprio Deus não lhe tenha concedido, então Deus não é dono de todo o poder. Se ele é dono de todo o poder, quem tem poder, ainda que nós não entendamos os propósitos, Deus concedeu a ele esse poder. Então, meu irmão e minha irmã, a história não é cíclica. Ela caminha para um fim determinado, para um propósito determinado. Se alguma coisa, como disse anteriormente, se alguma coisa acontece aleatoriamente, isso excluiria o controle de Deus. Agora pense comigo nos poderosos, aqueles que governam o mundo. E às vezes a gente olha para estes homens poderosos, a gente olha para os governantes, nós olhamos para os reis, para os grandes estadistas, e nós pensamos que entendemos e vemos que os poderosos governam o mundo. Mas a Bíblia nos faz entender que há um rei supremo que governa sobre os poderosos. Isso é o que a Escritura nos ensina. Isaías capítulo 6 é um exemplo clássico disso. Às vezes nós olhamos para esse texto e consideramos outros aspectos, mas nos esquecemos desse. Qual? No ano que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías está dizendo, vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. No ano que morreu, quem? O rei Uzias. O rei Uzias havia morrido. O trono de Israel estava vazio. O rei Uzias havia passado. O seu reinado acabou. Ele pereceu. Ficou evidenciada a sua limitação. Ficou evidenciado que ele é homem. Ficou evidenciado que ele não é eterno. Fica evidenciado que o trono dele não é eterno. Mas no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, o rei do universo, sentado sobre um alto e sublime trono. O trono da terra pode estar vazio, mas o do céu permanece ocupado. Às vezes nós não entendemos as conjunturas políticas e as coisas que acontecem aqui, e às vezes a gente pensa que perdeu o controle. Pode ser que haja um grande embaraço e uma grande confusão no governo humano, mas o governo celestial permanece sendo controlado por aquele que se assenta na sala de controle do universo, como o apóstolo João vai nos dizer em Apocalipse 5, controlando, coordenando, dirigindo, determinando todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso é o que nós chamamos de pré-ordenação. Deus determinou todos os acontecimentos, fazendo tudo convergir para o seu propósito final.
Qualquer coisa diferente disso, e nós teríamos um Deus impotente, e não um Deus onipotente. Agora, a primeira pergunta que eu te fiz é: qual a relação entre predestinação e eleição? Acabamos de ver que Deus tem o controle de todas as coisas, certo? Pré-ordenação. Agora eu te pergunto, será que Deus não tem o controle do seu destino eterno? Será que Deus não tem o controle? Claro que não. Você só se converteu porque Deus agiu para isso acontecer. Você só é crente em Cristo Jesus porque Deus quebrantou esse coração duro que você tinha. Você ama a Deus porque Ele próprio derramou o seu amor no seu coração. Você vai para o céu porque antes da fundação do mundo, Deus determinou que o seu destino é a glória. Como veremos na perseverança dos santos. E aí como que isso chama? Isso se chama predestinação. Destino prévio, Deus destinar previamente. E aí, a predestinação tem duas partes: reprovação e chegamos na eleição. O que é eleição? Relação entre eleição e predestinação. A eleição é uma das duas partes que constitui a predestinação. Predestinação tem o quê? Reprovação e eleição. Reprovação diz respeito àqueles que permanecem hostis a Deus. Os réprobos serão sempre inimigos da cruz de Cristo. Os réprobos jamais crerão em Cristo. Eles jamais se renderão espontaneamente ao Senhor. São amigos de Satanás. Amam as obras da carne. O Deus deles é o ventre. Estão sepultados no primeiro Adão, espiritualmente mortos. São amigos da serpente em sua eterna rebelião contra Deus. Não é isso que a serpente fez? O diabo queria estabelecer o seu trono à altura do trono de Deus, ser semelhante a Deus. Se rebelou contra Deus e não conseguiu. Observe qual é a proposta dele para Eva: o dia que você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. E o ser humano caído, todos aqueles que não estão em Cristo, mas em Adão, se associaram com a serpente nesse projeto de rebelião contra Deus. E o que Deus faz com eles? Não lá no futuro, no porvir. O que Deus faz com eles agora, nesse momento? A pior coisa que poderia acontecer. O que é Deus fazer? A pior coisa que poderia acontecer é Deus fazer essa pessoa se dar mal na vida? Não. A pior coisa que Deus pode fazer com alguém aqui nessa vida é entregar esta pessoa, deixá-la entregue. E aí eu te convido a Romanos capítulo 1, onde Paulo vai mencionar 3 vezes essa entrega de Deus. Olha aí, Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. Se eu fosse você, eu até anotava. Romanos 1, 24 diz que Deus os entregou à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Romanos 21, 26 diz que Deus os entregou a paixões infames. 1:28 diz que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, predestinação tem eleição e reprovação. Aí está a reprovação. Agora a eleição. A eleição diz respeito àqueles que são muito diferentes desses que eu acabei de descrever, correto? Não. Irmão, quer dizer que o eleito não é diferente disso tudo que você acabou de falar? Não. Pasmem os senhores, mas não é.
Você também não cria em Cristo. Você também era amigo de Satanás. Você também era inimigo de Deus. Você também estava no primeiro Adão. Você também havia se rebelado contra Deus. Você também estava espiritualmente morto. Nesse aspecto está tudo igual. Portanto, não se considere pelos seus próprios méritos melhor do que o ímpio. Qual é a diferença então? Porque há uma diferença. A diferença é que Deus não deixou você entregue a si mesmo. A diferença é que Deus não deixou você mergulhar na sua própria perdição. A diferença é que Deus não deixou você permanecer enganado com o seu próprio coração. A diferença é que Deus não deixou você entregue aos seus próprios pecados. A diferença é que Deus não deixou você ser guiado pela sua própria vontade. Ele suplantou a sua vontade, arrancou a sua vontade fora, não respeitou o seu livre-arbítrio, não. E te deu um novo coração. Te deu uma nova disposição de coração. Te deu um novo olhar. Te deu novos pés, novas mãos. Te reconstituiu. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Deus tirou de você aquele coração de pedra e te deu um coração de carne. Oséias capítulo 11, versículo 4, ele nos atraiu para si com cordas de amor. A graça é irresistível. Ele te amarrou, mas com cordas de amor, e te trouxe para ele. Isso é graça irresistível. Você não vem contrariado. Então quer dizer que Deus me trouxe contrariado? Não, Deus não te trouxe contrariado, não. Você não vem contra a sua própria vontade. Deus não estuprou a sua vontade. O que Ele fez? Ele te deu uma nova vontade. E essa nova vontade ama a Deus, deseja a Deus, busca a Deus, anseia por Deus, como a corça anseia pelas águas. O que Ele fez foi tirar aquela vontade, aquele coração perverso e te dar um novo coração. A sua vontade era má, os seus pensamentos eram maus, os seus sentimentos eram pecaminosos. E o que aconteceu? Seus pensamentos, sentimentos e vontades foram transformados. Agora você pensa aquilo que glorifica a Deus. Por quê? Porque você se converteu a si mesmo. Porque você se regenerou a si mesmo. Porque você se fez nascer de novo a si mesmo. Ora, tem um ditado que diz que todo arminiano de joelho é um calvinista. Porque mesmo nossos irmãos arminianos, eles não oram de joelhos falando assim: Senhor, obrigado porque eu me salvei a mim mesmo. Obrigado porque pelo meu livre-arbítrio eu escolhi pelo Senhor e fui salvo. Não. A salvação é pela graça. Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo pela sua graça. Tudo isso só acontece porque Deus elegeu você. Deus escolheu você. Lembra que eu perguntei no início? Será que não é suficiente você apenas saber que foi salvo? Não, irmão, já sei que eu estou salvo, não preciso saber de eleição não. Será que é suficiente você apenas saber que foi salvo? Não! Será que não é suficiente? Porque é importante você entender que você é um eleito de Deus. Porque essa doutrina, ela tem o poder duplo de humilhar o seu ego e enaltecer a glória da graça de Deus. Essa doutrina coloca eu e você no nosso lugarzinho, onde nós não temos o poder de fazer nada para nos salvar, é tudo por graça e misericórdia de Deus. E ao mesmo tempo que ela nos humilha, ela ressalta como Deus foi misericordioso em salvar um pecador perdido e miserável como eu.
Só os salvos podem reconhecer pela Escritura que eles não mereciam ser salvos, mas que mereciam o inferno. Isso é o que nós merecíamos, vamos ser sinceros. O que nós merecíamos era o inferno, mas Deus não nos deu o que nós merecíamos, Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. Isso é misericórdia, isso é graça. E essa graça de Deus é colocada diante dos nossos olhos todos os dias. E quando nós contemplamos a graça de Deus, nós olhamos e falamos: Senhor, como pode tu salvares um perdido pecador como eu? Alguém disse que eu merecia o inferno e essa pessoa está errada, porque eu não merecia apenas um, mas até 7 infernos. Mas o Senhor me alcançou pela sua graça. Como que a graça de Deus é salientada e ressaltada por meio da doutrina da eleição. É graça, não é obra. É graça agindo em você. É Deus agindo e você reagindo, e não o contrário. Não é você que age e Deus, agora que Ele deu o primeiro passo, eu vou dar o segundo, vem para mim. Não, essa teologia não é bíblica. É Deus quem toma a ação, é Deus que foi ao teu encontro, é Ele que providenciou a salvação, é Ele que desceu do céu, se abaixou diante de nós, condescendeu para conosco, se abaixou ao nosso nível, à nossa altura, como quando você vai falar com uma criança e você se abaixa para falar com ela. Quando aconteceu a morte de Cristo, o véu do templo se rasgou. E se você observar, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Por que a Bíblia não diz que ele se rasgou de baixo a cima? É porque o caminho da salvação é aberto de cima para baixo. É Deus que vem ao nosso encontro e não nós que vamos ao encontro dele. Meus irmãos, eu te perguntei no início, o que é a doutrina da eleição incondicional, sem condições? Ela é incondicional, porque não há motivos para você, ou melhor, em você, para que Deus te escolhesse. Nós elegemos candidatos políticos, estamos na época, não é? Tivemos uma primeira parte da eleição e teremos agora o segundo turno para governadores e presidente. E normalmente nós elegemos os políticos baseado naquilo que eles pensam. Ficamos atentos. Opa, peraí, deixa eu ouvir. Nós normalmente elegemos os políticos baseado nas suas propostas. Esse aqui tem propostas boas, esse não tem. Esse tem mais, esse tem menos. Escolhemos os políticos baseados em suas ideologias. Esse daqui, ele pensa ideologicamente dessa forma, está alinhado com esse pensamento. Esse daqui pensa ideologicamente dessa forma, está alinhado com este outro pensamento. É assim que nós definimos aqueles que nós vamos eleger. Mas Deus não elege assim. E por isso que a gente fica confuso. É por isso que a gente precisa ser lembrado que a eleição é incondicional. Porque Deus não olha para você para te eleger examinando os seus méritos e deméritos, os seus atributos e a falta deles. Deus não elege baseado em nós. Não foi baseado no que você pensou que Deus te escolheu. Não foi baseado naquilo que você falou que Deus te escolheu. Não foi baseado naquilo que você fez que Deus te escolheu. E sejamos sinceros, ainda bem, né, gente? Ainda bem. Se Deus fosse te escolher baseado nas suas palavras, se Deus fosse te escolher baseado nos seus pensamentos, já pensou? Se Deus fosse te escolher baseado nas suas obras, naquilo que você fez, eu acredito que alguns de nós seríamos tentados a pensar que baseado nas nossas obras a gente poderia ser eleito. Você, que é uma boa esposa, cuida da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, de si própria. Ou você que é um bom marido, você fala, eu sou um bom marido. A gente vê
que muitos homens desrespeitam as suas esposas. Eu nunca olhei para uma outra mulher em 20 anos de casado. Eu sou um bom marido. Nunca fui desleal à minha esposa. Não, eu sou uma pessoa boa. Eu faço obras de justiça. Você não sabe não, mas eu ajudo o orfanato, instituição de caridade. Eu ajudo os velhinhos a atravessarem a rua. Eu dou cesta básica todo mês. Eu não posso ver alguém no sinal que antes dele chegar perto eu já jogo a moeda e falo, pega aí meu camarada. Eu sou o homem das boas obras. Então por isso Deus me elegeu. Permita-me utilizar a Bíblia para jogar um balde de água fria na presunção deste pensamento. Isaías capítulo 64, versículo 6, o profeta Isaías vai dizer que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Aqui tem algumas coisas para nós observarmos. Primeira, ele não está dizendo que é trapo de imundícia o que você faz de ruim. Você viu isso no texto? Ele está dizendo que a sua justiça, que o que você faz de bom, quando você quer apresentar isso diante de Deus como algo que te recomende, Deus olha e fala, trapo de imundícia. Ah, mas eu dou esmola para ser salvo, trapo de imundícia. Ah, mas eu dou meu dízimo para ser salvo, trapo de imundícia. Ah, mas eu oro, jejum, vou no monte para ser salvo, trapo de imundícia. Ah, mas eu ajudo o necessitado, o órfão e a viúva, trapo de imundícia. Se você acha que isso serve para justificar você, é trapo de imundícia. Nós somos justificados pela graça. Ou seja, nada que você faz com que Deus te escolha e te salve. Ele salva por pura graça. E graça é favor imerecido e irrestituível. Não dá para você merecer a graça. Não dá para você pagar a graça. E segundo, sabe o que era o trapo de imundícia? O trapo de imundícia, ele era o pano menstrual que as mulheres utilizavam nas épocas bíblicas. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: essa justiça própria que você apresenta para mim, tentando se justificar por elas, ao invés de ser justificado pela obra do meu filho na cruz, isso para mim não passa de um absorvente sujo. Isso são as suas obras de justiça diante de Deus. Por isso é tão importante você saber que você foi eleito. Você não tinha mérito nenhum para Deus te escolher, foi pura graça. Por isso é importante você saber que a eleição é incondicional. Deus não te escolhe por causa dos seus méritos, Deus te escolheu apesar dos seus deméritos. E aí eu caminho para a conclusão com a quinta pergunta que eu te propus e quero refletir com ela com você, caminhando para a conclusão dessa mensagem. Quais são as implicações práticas da doutrina da eleição para a sua vida? Isso aqui é só teoria? É só doutrina? Fica com esse negócio de teologia, irmão. Meu negócio é joelhologia. Eu já vi gente falando isso. Como se oração excluísse doutrina bíblica, ensino bíblico. Uma doutrina como essa, que Spurgeon chamava de doutrina vigorosa da graça de Deus. Bom, sempre que eu tenho a oportunidade de expor essa doutrina, eu sei que a cabeça de muitas pessoas começa a se perguntar. Na cabeça de muitas pessoas surge a pergunta: e agora? Como que eu vou saber se eu sou um eleito de Deus? Não é? E agora? Como saberei se eu sou um eleito de Deus? Bom, examine o seu coração. Sonde seu coração nesse momento. Pergunte ao seu coração. Pergunte a si mesmo: você ama a Deus? Pergunte a si mesmo: você crê que o sacrifício de Cristo na cruz, aplicado à sua vida, é suficiente para fazer você ser reconciliado com Deus?
Você crê que o que Jesus fez tira você da posição de inimigo de Deus para amigo de Deus? Não vos chamareis mais servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho revelado tudo para vocês. Você acredita que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para lavar todos os seus pecados? Que há poder no sangue de Cristo para remir o mais vil pecador? Você acredita que a Madre Teresa de Calcutá, se você é igual a ela, tão bonzinho, mas se for por sua própria obra, o que você vai herdar é o inferno? Alguém que é tão bonzinho como Madre Teresa de Calcutá, mas não crê em Cristo. Em contrapartida, você pode ser tão mal como Adolf Hitler, mas se você crê em Cristo para a sua salvação, não há pecado, não há pecador que o sangue de Cristo não possa redimir. Esse sangue é poderoso, esse sangue é eficaz. Esse sangue é, na verdade, o único meio que Deus estabeleceu para que haja salvação na terra. Não há outro. Por isso que Deus, Ele repugna as suas obras como meio de salvação, porque Ele estabeleceu que Jesus é o único meio. E existem pessoas que orgulhosamente desprezam a Cristo e querem construir por si mesmas um caminho para a sua própria salvação. A resposta de Deus é não. Ou você crê em Cristo ou não há salvação fora dele. Você crê nisso? Você acredita que a sua vida é para glorificar a Deus? Que você existe para a glória de Deus? Se a resposta for sim, saiba que esse é o tipo de pensamento que habita o coração de um eleito de Deus. Agora, se a sua resposta for não, se arrependa hoje mesmo. Clame pela misericórdia de Deus. Peça ao Senhor que produza fé, que traga fé ao seu coração, que produza regeneração na sua vida. Suplique a Ele que não deixe você entregue a si mesmo. Não me deixe entregue a mim, Senhor. Me resgata de mim mesmo. Me salva desse poço de miséria existencial que sou eu em mim mesmo sem ti. Uma segunda e última aplicação prática para nós. A doutrina da eleição incondicional. Ela traz para nós uma vida de humilhação e não de orgulho. Somos eleitos sem condições, incondicionalmente. Então você não é melhor do que o ímpio, porque você é pecador como ele. Deus está dizendo para nós assim: se você acha, eu sou eleito, eu sou melhor que todo mundo. Deus está dizendo: abaixa sua bolinha aí, falando no português claro. Abaixa aí esse ego, porque você não é melhor do que o ímpio não. Você é pecador como ele. A única diferença é que o ímpio é um pecador perdido, e você é um pecador redimido, mas é pecador. Pecador miserável, salvo pela graça, mas é pecador. Como dizia o grande reformador Martinho Lutero: meu nome é pecador. E qual que é o seu sobrenome, Lutero? Pecador. Eu sou Elbert Souza. Lutero diria assim: meu nome, eu sou o pecador. Eu posso dizer assim também, como Lutero: meu nome é pecador, meu sobrenome é pecador. Meus irmãos, você não é melhor do que o ímpio, porque você é pecador como ele. E você não é melhor do que o seu irmão, porque você foi eleito como ele. Seu irmão não foi eleito por mérito, mas você também não. Então, se você olha para ele e fala assim: ele não merecia ser eleito por Deus, saiba que você também não. Essa doutrina quebranta o nosso orgulho, o nosso ego. Se somos salvos pela graça, então nós não merecemos nada. Se nós não merecemos nada, então não há motivo para arrogância, só há motivo para adoração. Lembra daquele louvor do Trazendo a Arca? O que dizer para tocar o teu coração e te surpreender se tudo conheces de mim? Bem antes de eu falar, não tenho palavras para te convencer, se até o desejo de te adorar vem de ti. Nem isso você pode falar que é mérito seu. Não, eu sou um adorador, irmão. Adorador.
Deus recebe a minha adoração e Deus fica lá no céu esperando eu adorar. Se eu não adorar, Deus vai ficar lá no céu sem adoração, porque eu tenho esse compromisso. Eu sou alguém que... O desejo da sua adoração, de adoração em você, é o próprio Deus que produz. Até isso. Não, mas eu creio. A minha fé é poderosa pela graça. Tinha um louvor assim. Mas a fé é dom de Deus. A fé não é sua. É tudo de Deus. Davi disse: o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? E ele deve ter ficado pensando um bocado. O que eu vou dar para o Senhor? Mas se tudo é graça, se tudo que Deus faz não pode ser pagado e retribuído, não há nada que você possa fazer. Por isso ele diz: beberei do cálice da sua salvação. Você não pode fazer nada, você só pode beber desse cálice. Você foi predestinado pela graça. Você vive pela graça. Você foi eleito pela graça. Você acordou hoje pela graça. Você almoçou pela graça. Você veio ao culto pela graça. O Espírito Santo age em você pela graça. A palavra toca você pela graça. Você vai começar essa semana pela graça. Você vai vencer os obstáculos pela graça. Você vai lidar com as dificuldades, a dor, as doenças, as aflições da sua alma pela graça. E você sabe que Deus te ama, porque Ele te elegeu, e que Ele pode pôr fim nessa depressão. Ele pode curar as doenças da sua alma, porque Ele te ama. Você é precioso para Deus, mas Ele ama você por pura graça. O amor de Deus se manifesta em graça. É um amor imerecido. Eu posso sentir que Deus me ama, e mesmo quando eu erro, quando eu falho, quando eu peco, Ele continua me amando, porque o amor dEle não é medido pelos meus erros e acertos, por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é pela sua graça. Vamos orar? Você que pode, coloque-se de pé. Senhor, Deus eterno e soberano, muito obrigado pela tua graça, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigado porque o Senhor nos elegeu. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou. Muito obrigado, Senhor querido, porque a tua eleição é incondicional. Senhor, se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Se dependesse de nós, nós herdaríamos o inferno. Mas como depende do teu Filho e da obra perfeita que Ele executou na cruz, nós sabemos que herdaremos o céu, porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para si. O Senhor nos chamou para si. O Senhor separou um povo de todas as tribos, línguas, nações, independente de raça, de qualquer posicionamento político, independente de sexo, independente de qualquer coisa, Senhor, que haja e que dependa em nós. O Senhor nos escolheu para si, Senhor. O Senhor nos chamou para si. Muito obrigado pela tua graça na nossa vida. Que a doutrina da eleição incondicional, Senhor, nos faça caminhar de forma mais santa, de forma mais reta e de forma mais justa, entendendo o que o Senhor fez por nós, que nós sejamos constrangidos a viver uma vida que te glorifique, Senhor, por saber que o Senhor nos escolheu pelo teu grande amor, que nós possamos ser constrangidos a viver para a tua glória. Nós te pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém.